Caleri tem lesão confirmada e vai desfalcar o São Paulo por um tempo. Infelizmente, o pior aconteceu, né? E é mais um machucado aí no São Paulo. Vamos comentar sobre isso. Vamos falar também sobre grana alta pingando nos cofres do São Paulo. Tem a CBF aí mais uma vez sacaneando o São Paulo, que é brincadeira, né? Mas enfim, isso e muito mais você vai acompanhar aqui. Você que é novo no canal, meu querido, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. E hoje, quinta-feira, né, rapaziada? Tá aí, ó. Depois de vencer o Cobresal na última quarta-feira no Chile, o São Paulo folga nesta quinta-feira e se reapresenta aos treinos no CT da Barra Funda nessa sexta-feira, tá, rapaziada? Então, hoje aí, quinta-feira, de folga para os jogadores, assim, aquele negócio que vocês sabem, né, que a gente comenta aqui sempre. Acabou o jogo, irmão, todo mundo já volta para São Paulo logo após a partida. São Paulo não dorme mais, né, nos estados, nos países que vai jogar aí, tá? Então todo mundo já voltou aí, né, de madrugada, já tava todo mundo aí em São Paulo e hoje os jogadores ganharam folga e amanhã é dia de reapresentação. O São Paulo vai ter aí, o Zubeldia vai ter 3 dias para poder aí, né, cara, acho que é o maior tempo que ele vai ter, né, de um jogo para poder trabalhar, porque ele vai ter sexta para treinar, sábado e domingo, vai ter 3 dias, porque o São Paulo só joga na segunda-feira contra o time do Fluminense. Vai ser o período que ele mais vai ter para treinar, irmão, de um jogo aí pro outro, tá bom? Rodrigo Nestor volta a marcar depois de 8 meses, rapaziada. Olha aí, o meia não marcava um gol desde o dia 24 de setembro do ano passado. Dia 24 de setembro, te lembra alguma coisa? A final da Copa do Brasil lá no Morumbi, né, cara? No jogo de volta, quando o Nestor fez aquele gol espetacular, aquele golaço. E desde então, ele não marcava um gol. Voltou a marcar ontem, apesar que ele jogou poucos jogos depois da Copa do Brasil, porque logo depois, né, cara, pouco tempo depois da Copa do Brasil, ele acabou se machucando, lesão grave, tem que fazer cirurgia e só voltou esse ano aí, tá? Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada, um jogador que cresceu bastante no São Paulo aí com a chegada do Zubeldia foi o Luciano, né? Tem até aquela questão na coletiva do jogo contra o Vitória, que o Zubeldia fala, né, ó, pegamos um compacto, tem meu staff, né, como se ele pegou um compacto para ver os gols do Luciano, para ver ali onde ele rende melhor, que é dentro da área. E ontem ele fez mais um gol. E olha aí, ó, Luciano pelo São Paulo, desde a chegada do Zubeldia no São Paulo. Foram 4 jogos aí com o Zubeldia, ele marcou 3 gols, tá? 3 gols aí, tá? Então, vem crescendo de produção aí o Luciano com a chegada do Zubeldia e ele jogando aí mais à frente, estando dentro da área. Pô, o São Paulo tá com a bola, cadê o Luciano? O Luciano tem que estar dentro da área, cara, tem que estar perto do cara ali, pra cabecear, pra finalizar, né, fazer uma aproximação ali, mas não como meia, cara, porque meia não é a dele, né? E quando ele tá dentro da área, ele faz gol, podia ter feito mais um ainda ontem, né, se não fosse aquele lance bizarro, aquela cavadinha que ele tentou dar lá, mas cresceu bastante e vem fazendo boas partidas aí. Agora vamos comentar aí, cara, sobre a palhaçada que a CBF fez mais uma vez, tá? A gente vinha comentando com vocês aqui a sequência de jogos que o São Paulo ia ter, porém tinha um jogo específico, tá? Que não tinha data marcada ainda, né? A CBF é tão bagunçada que nem data tinha pro jogo de São Paulo e Cruzeiro no Morumbi, tá? E esse jogo foi, né, a CBF não anunciou, mas tá lá no site, né? Então, tá no site da CBF, você foi entrar lá, dia 20/5, tá? Então no dia 20, São Paulo e Cruzeiro foi marcado para o dia 20. Aí que tá. Numa segunda-feira aí, tá? Inacreditável. Mais um jogo que a CBF coloca do São Paulo numa segunda-feira. É inacreditável, cara. Um negocinho bizarro. Aí, já tínhamos jogo com o Palmeiras em casa, que foi aquele 0x0 a segunda-feira. Contra o Fluminense, próximo jogo, segunda-feira, né? E o jogo contra o Cruzeiro também botou na segunda-feira, né? E tem outros jogos também já marcados, né? Porque esse contra o Cruzeiro não tinha data ainda, agora tem, né? Fora os outros que a CBF já colocou para segunda-feira também. É um negócio patético, tá, cara? Patético aí. Não é um bom dia para ir pro estádio, pra torcida, né? Cara, quase todo mundo tem que trabalhar no dia seguinte. Aí, né, cara? Botar um jogo desse aí 8 horas da noite, 9, mano, não tem condição alguma, cara. Não tem condição alguma. A questão não é pôr o jogo na segunda-feira, a quantidade de jogos, né, cara? Tantos jogos aí na segunda-feira. É inacreditável, cara. É inacreditável aí. E pior que a CBF é a diretoria de São Paulo que deixa acontecer essa patifaria aí, né, cara? O torcedor que se dane aqui vai pro estádio segunda-feira, ninguém tem que trabalhar amanhã, né? Que se dane, é do jeito que eles fazem, né? Pior que a CBF é a diretoria que deixa
e aceita esse tipo de coisa aí, né? O André Pirral postou lá no X, ó. Outro jogo do São Paulo numa segunda-feira. Já são 3. Que sacanagem com o torcedor. Descaso puro. Concordo, sempre um descaso. Põe segunda-feira aí, né? Põe segunda-feira aí que se dane o torcedor que vai pro estádio, né? O torcedor que enche o estádio todo jogo, que se dane, ele não tem importância não. Cara, olha, é um negócio assim, patético, viu, rapaz? Não tem condição alguma, cara. Não tem condição alguma isso aí. O Corinthians tem um monte de jogo aí, 4 horas da tarde no domingo, São Paulo nem de perto tem isso, né? A diferença de calendário pro São Paulo para do Corinthians é um negócio assim bizarro, tá? Bizarro aí. E até agora a gente não teve um jogo às 4 da tarde no Morumbi em casa, né? O único que teve 4 horas aí foi contra o time do Vitória, que foi fora de casa aí, tá? E tem mais, que não acabou não, tá? Pra quem achou que acabou, está muito enganado. Olha aí. São Paulo e Águias de Marabá, jogo aí de volta da Copa do Brasil, estava marcado para as 9 horas aí de quarta-feira do dia 22. Precisou ser remarcado para quinta-feira às 9h30 da noite, tá? Então, esse jogo era 9 horas numa quarta-feira, dia 22, e foi aí mudado também, dado para quinta-feira, no dia seguinte, às 9h30 da noite. Também que tem um horário bem ruim aí, né, cara? Mas enfim, tá aí a CBF mais uma vez alterando aí o jogo do São Paulo, né, cara? Quarta-feira, 9 horas da noite, tava ótimo. Aí, né, além de aumentar aí a meia hora, né, de 9 para as 9h30, aumentou o dia seguinte aí. Brincadeira, viu, cara? Brincadeira, viu? Rafael diz que corte de Rames Rodrigues não interfere no elenco do São Paulo. Olha aí, abre aspas. No nosso grupo, todos os jogadores são importantes. A gente sabe disso e trabalha muito para fazer o melhor e representar o São Paulo. Independentemente dos nomes em campo, representamos o São Paulo. Os nomes em campo, as decisões são todas do Zubeldia que faz. Ele tem a confiança e o dever de convocar quem ele crê que está melhor. Ele tenta sempre fazer o melhor para o São Paulo e nós também, fecha aspas aí, para o Rafael, né, cara? Aí ontem, depois do jogo, comentando sobre o Rafael comentando sobre o Rames Rodrigues, né, cara, que foi cortado aí, barrado do jogo de ontem, não só ontem, né, contra o Águia de Marabá ele não foi, contra o Vitória também não foi, e ontem também não estava presente nem no banco de reservas, nem viajou aí pro Chile, né, cara, para jogar aí. Mas enfim, vamos lá, rapaziada, olha só. São Paulo supera a maratona longe de casa e repete marca histórica e terá sequência no Morumbi, tá? O São Paulo superou uma difícil maratona de jogos fora de casa e agora vai ter pela frente uma sequência ao lado do seu torcedor. Serão 5 partidas seguidas jogando no Morumbi, depois de diversas viagens pela Conmebol Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil como visitante, né, cara? A gente teve essa sequência que a gente vinha comentando com vocês, sequência maluca aí que o time ia ter. E agora, cara, vai ter uma sequência aí em casa ao lado do seu torcedor. Eu tava assistindo agora à tarde, no horário do almoço, né, o G4 lá no Band Esportes, e o Vessone, que é corintiano, né, todo mundo sabe, aí ele tava falando, ó, a torcida de São Paulo, na diretoria de São Paulo, que faça um preço bom para a torcida de São Paulo, porque, irmão, é um jogo agora atrás do outro. 5 jogos aí em casa, né? Tem um jogo do Corinthians no meio, mas depois já tem outro em casa aí também. Então vamos ter uma boa sequência de jogos agora no Morumbi. E a diretoria de São Paulo coloca um preço legal, né? Pra gente ter um bom público em todos esses jogos. Que se botar um ingresso caro, irmão, não tem como, né, cara? O torcedor pagar ali um ingresso caro a cada 2, 3 dias aí. Porque a sequência agora em casa é grande, né? Tem que botar um preço bacana, um preço legal aí para a torcida de São Paulo, porque a torcida de São Paulo merece, né? Ainda mais com a sacanagem de botar um monte de jogo segunda-feira, né? Contra o Cruzeiro segunda-feira, o próximo jogo contra o Fluminense também é na segunda-feira aí, né? Então, vamos ajudar aí a torcida, pelo menos nesse sentido, né? Diminui o preço do ingresso. Aí, cara, deixa pra quem geralmente não tem condição de ir no estádio, põe o ingresso mais lá para essas pessoas poderem ir. Vai ter vários jogos agora em casa, cara. Deixa aí esse torcedor ir no estádio, que não tem condição de ir no jogo grande que o ingresso é mais caro. Tem vários jogos aí que o São Paulo ter essa oportunidade. Espero de coração que faça isso aí, tá bom? Olha só, rapaz, a gente vai ter uma sequência aí agora. Tá aí. Fluminense, tá? Em casa. Fluminense, Campeonato Brasileiro, que é o próximo
depois Barcelona de Guayaquil, Copa Libertadores, depois Cruzeiro, né, pelo Campeonato Brasileiro, depois Águia de Marabá, jogo de volta da Copa do Brasil, depois Tajeres em casa pela Libertadores, aí a gente tem um jogo fora contra o Corinthians, que Itaquera, né, não é em casa, mas não vamos precisar viajar, não tem desgaste de viagem. E depois do jogo contra o Corinthians e Itaquera, é o Cuiabá em casa pelo Campeonato Brasileiro. Então, esses próximos 7 jogos do São Paulo, 6 são em casa e o único que é fora é contra o Corinthians, que não precisa de viagem, né? Então, desgaste de viagem a gente não vai ter aí nos próximos 7 jogos, o que é muito, muito importante. Aí, um ponto que é importante ressaltar, ó. A partida contra o Internacional seria no meio do jogo de Águias de Marabá e Tajeres, mas foi adiado, permitindo assim esse calendário um pouco mais favorável ao São Paulo, né? Assim, Gabriel, porque tem tanto jogo em casa? Primeiro, porque o São Paulo vem de uma sequência grande fora de casa, né? Então agora vai ter uma sequência aí também em casa. Aí nesses 7 jogos, seriam 7 jogos aí, né? São 6 em casa e só um fora contra o Corinthians. Aqui nessa sequência era para ter o Inter, né? Mas como todo mundo sabe, a CBF já anunciou aí que vai adiar os jogos dos times do Sul até o dia 27, né? Por causa de toda a situação lamentável que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então a gente tinha mais um jogo fora de casa aí contra o Inter, mas não vai ter aí por causa dessa situação, tá bom? Bom, rapaziada, e é isso, tá? De novo, espero que a torcida do São Paulo, porque a diretoria de São Paulo coloca um preço legal para a torcida poder ir no estádio. Aí tem o ingresso do São Paulo, ele é mais barato aí do que é o do Corinthians e o que é do Palmeiras. Mas, cara, mesmo assim, tá? Quando a gente fala que é o ingresso mais barato, me identifica, pô, é que o ingresso é não sei quanto, não sei o que. É o ingresso mais barato, mas não é baratinho que qualquer um consegue ir, tá? Tem um monte de pessoa de São Paulo que mesmo com o ingresso mais barato que os rivais, não consegue ir pro estádio, porque não tem condição de ir, né? Então, essa é a hora, cara, sequência grande em casa aí, né, cara? O São Paulo é muito forte com a torcida, vamos colocar um valor aí legal para a torcida de São Paulo, porque a sequência é grande e pra gente ter um bom público em todos esses jogos aí, belezinha? Olha só, rapaz, a gente comentou sobre o Luciano, né, que tá vivendo uma boa fase com o Zubeldia. Olha só isso aqui, ó. Pelo São Paulo, tá? Só pelo São Paulo, Luciano marcou gol contra 16 das 19 equipes da Série A. Em 2020, em sua chegada, ele cativou o seu lugar rapidamente na equipe. Naquele ano, ele fez a sua melhor temporada com a camisa do clube, mas segue tendo bons números e um deles é que quase todos os rivais são castigados com seus gols. Dos 19 clubes da Série A em 2024, 16 já foram vítimas de gols de Luciano, considerando somente com a camisa do São Paulo, né? Pois ele já jogou no Corinthians, no Fluminense e também no Grêmio, tá? Somente 3 equipes não foram vítimas de Luciano, sendo que um deles ele ainda não enfrentou, que é o Criciúma. Os outros 2 são Botafogo e Cuiabá, rivais que nunca sofreram gol do camisa 10 do São Paulo, tá? Então, dos 19 clubes aí da Série A, o Luciano já marcou gol contra 16, tá? Os outros 3 foram Cuiabá e Botafogo, que ele literalmente nunca fez gol, e o Criciúma, marcou contra o Criciúma, ele nunca jogou, né? Ele deve jogar pela primeira vez esse ano contra o Criciúma em 2024. Ele não enfrentou o Criciúma, tá? O Luciano é o terceiro maior artilheiro do São Paulo no século com 74, no caso 75, porque ele fez mais um aí ontem, né? E o quarto jogador que mais abriu o placar pelo São Paulo no século 21, com 23 gols marcados para abrir o marcador, né, cara? Impressionante aí as marcas do Luciano. Inclusive eu vi uma estatística eu esqueci qual que foi acho que foi o Noite de Copa que postou, né? Dos 10 jogadores do Brasil com mais participações em gols no mata-mata, tá? Aí em mata-mata, o Luciano estava em 8º do top 10, inclusive na frente do Bruno Henrique do Flamengo, né? Que ele tem muitos gols e muitas assistências em mata-mata e Campeonato Brasileiro, irmão, né? Jogo aí para abrir placar, cara, ele tem números muito, muito bons aí pelo São Paulo, tá? Rapaziada, vamos falar agora sobre grana que vai pingar aí nos cofres do São Paulo, tá? Olha só. São Paulo já garante quase 42 milhões pela sua participação na fase de grupos e pode faturar ainda mais, tá? Vamos lá. Por participar da Libertadores e da fase de grupo, tá? Você tem 30 milhões aí que os clubes ganham, né? Eu vi gente falando que não era isso tudo. Bom, no Globoesporte.com, segundo o Globoesporte.com, é 30 milhões que os clubes ganham por participação na fase de grupos, tá? Vitórias na competição, foram 3 até aqui, né? 2 contra o Cobresal e 1 contra o Barcelona
de Guayaquil. São Paulo tem aí, cara, pouco mais de 5 milhões de reais São Paulo ganhou com vitórias, com essas 3 vitórias até aqui. Pode ganhar mais, que ainda tem mais 2 jogos a fazer aí em casa. Com a classificação confirmada às oitavas de final, São Paulo ganhou aí mais 6 milhões e 300 mil reais, tá? Somando tudo, dá quase 42 milhões de reais, tá? 30 milhões de participação da fase de grupo, pouco mais de 5 milhões aí pelas 3 vitórias conseguidas e 6 milhões e 300 mil reais por já estar classificado para a próxima fase da competição, e pode ganhar mais porque tem mais 2 jogos ainda aí, né, contra Barcelona e também contra o time do Tadieres. Contando só a premiação de vitória e classificação para as oitavas, foram 8 milhões e 200 mil reais, tá? Aí contando com a participação da fase de grupo, total aí, tá? Dá 41 milhões e 900 mil, quase 42 milhões, tá? Então, olha a diferença que é participar da Copa Libertadores da América. Cara, São Paulo, aí, cara, só participar já ganha 30 milha, velho. Né? E quando a gente fala, pô, que tem que jogar a Libertadores, evidentemente São Paulo é tricampeão da Libertadores, tem sempre que jogar a Copa Libertadores, mas a parte de financeira, cara, também é muito importante pro clube, cara. Não tem como ficar jogando, pode ser que o time não seja campeão, né, que passe um ano em branco, mas todo ano tem que jogar a Libertadores, cara. Olha a diferença disso aí. Ganhou 3 jogos aí que o time venceu, classificado, e com isso 8 milhões e 200 mil, né? Só pelas vitórias e classificação aí. Fora a participação na fase de grupos, né, cara? Que, juntando tudo aí, dá quase 42 milhões de reais. Imagina com o time avançando das oitavas para as quartas, para sempre, uma final campeão, quem sabe, irmão? É bolada atrás de bolada, tá? Tem que sempre jogar a Copa Libertadores. Aí. Tu pode chegar na final e perder, né, não ser campeão, pode acontecer porque faz parte do futebol, mas tem que estar sempre na Copa Libertadores aí, não dá pra ficar 2 anos jogando Sul-Americana, como o São Paulo fez aí nos últimos anos, tá? Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada, vamos lá. Vamos falar agora sobre o Caleri, né, que infelizmente teve uma lesão aí confirmada e vai desfalcar o São Paulo por um período, tá? Primeiro aqui, ó, informação do André Hernan, tá? Caleri não teve uma lesão grave de panturrilha, foi uma lesão considerada comum, média de 3 semanas para recuperar, mas como é o Caleri, pode ser que volte antes, tá? Informação aí do André Hernan. Eu acho engraçado isso aqui, ó, que não foi uma lesão considerada grave, foi uma lesão considerada comum. Pô, 3 semanas fora, não, beleza, não é lesão grave, né? O cara não vai ficar igual o Pablo Maia, 3 meses, 4 meses fora, o Rafinha 2 meses fora, né? Mas, pô, não dá pra falar que, que o jogador vai ficar aí 3 semanas fora, irmão, quase um mês, e é uma lesão comum, né? É um período aí chato, tá, cara? O que não é comum, pô, o cara se machucou hoje no jogo contra o Fluminense, daqui a pouco tá jogando. Igual o Wellington, por exemplo, o Wellington se machucou contra o Palmeiras, já tá recuperado, vai jogar contra o Fluminense, né? Então, enfim, 3 semanas aí, cara, eu considero aí, pelo menos, um tempo bem razoável, tem vários jogos importantes aí. Ele deve voltar, considerando as 3 semanas, contra o Corinthians ou contra o Tadieres, que é o jogo aí mais importante, podemos dizer, porque é o jogo que vai decidir a primeira colocação da Libertadores, né? E o outro é um clássico contra o Corinthians, que ele adora meter gol, né? Então, ele deve voltar aí já no jogo aí importante, que o São Paulo vai ter. Aí tá contra Fluminense, Barcelona, Cruzeiro, todos esses jogos aí, ele tá fora, tá bom? Aí o que acontece, rapaziada? Olha só, o Globo Esporte botou aqui, ó. A tendência é que o Caleri fique pouco mais de 10 dias em recuperação no departamento médico, para depois voltar às atividades do campo com os demais companheiros, tá? É uma lesão considerada fácil de tratar, que o argentino volte a jogar até o fim desse mês, tá? Foi o Globoesporte.com aí. Gabriel, 10 dias? Como assim? 10 dias de departamento médico, né? Departamento médico para recuperar e depois tem que fazer transição, depois aprimorar a parte, depois que ele volta, tá? Não é 10 dias que ele vai voltar. Aí não, muito pelo contrário, tá? Deve ser pelo menos 3 semanas, ele deve ficar fora aí, ou talvez no final desse mês ainda voltar, como o Globoesporte.com botou aí. E é porque é o Caleri, todo mundo já conhece, né, cara? O Caleri, ele se machuca aí, irmão, você vê que ele faz de tudo para voltar, ele não gosta de sair dos jogos aí. Muita gente reclamou, pô, o Zubelgil podia ter tirado o Caleri ontem. Podia, né? Mas não tirou, né? Ele acabou fazendo gol lá ontem, depois sofreu um pisão aí e se machucou. Meu querido, é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.